Shalom, meus queridos, bom dia, graça e paz. Mais um domingo abençoado, um dia que o Senhor nos deu. Hoje, dia 7 de junho de 2020, nós estamos entrando num novo tempo, numa nova etapa das nossas vidas. E o Senhor tem nos colocado a cada dia mais bênção na nossa vida. Estamos ajustando aqui ainda as lives, mas estamos chegando aí, tá bom? Você que está chegando agora, você que está entrando na nossa live, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, aquelas pessoas que você ama. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever na nossa página, tanto no Facebook, Comunidade Cristã Amor Internacional, como também no Instagram. Você pode colocar no Instagram e nós estamos no YouTube. No YouTube você vai estar assistindo todos os vídeos ali ao vivo, com as pessoas que você ama, com a pessoa que você gosta. Compartilha, você vai ser abençoado. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade Cristã Amor Internacional. Você vai ver que tem um sininho lá, clica no sininho e todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, uma matéria nova, você vai poder estar assistindo, você vai poder estar sendo abençoado, tá bom? Nós somos a Comunidade Cristã Amor Internacional, o nosso lema é um lugar de novos começos, e você vai poder ser cada vez mais abençoado, cada vez mais agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, amém? Antes de começar, nós temos aqui o nosso livro, Pai de Multidões. Eu gostaria de apresentar para você um livro que pode abençoar e ajudar muito a sua igreja, abençoar muito seus pastores e os líderes de célula, líderes de congregação, aquelas pessoas que gostam de multiplicação de igreja, que gostam de pessoas que sejam abençoadas, que a igreja tenha um crescimento exponencial, um crescimento em qualidade de pessoas, não apenas inchar. A gente fala que muitas igrejas incham, né? Você traz muitos eventos, muitas coisas. Quando você não tem os eventos, as pessoas vão embora procurar outros lugares. E o Pai de Multidões é um livro que ensina você a trabalhar com relacionamentos. Então, os relacionamentos são feitos em todo o tempo com as pessoas da igreja. Então, ovelha sadia gera ovelha sadia, a gente sabe, e líderes geram outros líderes. E aqui você vai aprender muito disso. Pode entrar em contato com a gente, ou nas livrarias você pode encontrar esse livro, ou se você quiser presencial, que a gente mande para você, o nosso telefone é o 19 98750 2066, tá bom? Do WhatsApp, e você vai poder estar pedindo o seu. 19 98750 2066. É um livro que vai abençoar a sua igreja, abençoar o seu pastor, o seu líder e todos aqueles que estiverem envolvidos nesse grande projeto. Então, eu convido você aqui, não conhece, que não tem, que você possa adquirir esse livro para estar sendo abençoado aí, tá bom? Qual pastor que não gostaria de ter sua igreja com crescimento, sendo abençoada, as suas células sendo geradas, outros filhos espirituais, outros discípulos, e é esse o nosso trabalho. O que a gente tem feito tem dado muito certo. Eu gostaria de convidar você para começar a trabalhar dessa maneira também, tá bom? Nós trabalhamos com o modelo MAR 33, que é o modelo Amor Real, é o nosso sistema de trabalho dentro da nossa igreja, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, procura também no Facebook, você vai encontrar lá, Modelo Amor Real, ou MAR 33, tá bom? Então vamos orar para agradecer a Deus por essa manhã, pedir que Ele nos ajude, nos abençoe, nos guarda, nos proteja de todo o mal. E nós vamos ter uma ministração hoje abençoada, e eu tenho certeza que você também vai ser abençoada através dessa ministração. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, nessa manhã, te damos graça porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, e é nesse momento, Pai, em que a cada um de nós que estamos aqui, aparentemente nós aguardamos, esperamos e temos fé que será o nosso último domingo que nós não estaremos reunidos, a partir de segunda-feira, dia 8, né? Agora nós vamos poder voltar aos nossos templos, voltar às nossas igrejas, nossas atividades, e nós agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós passamos, por esse tempo de qualidade, esse tempo de desenvolvimento, esse tempo de pensamento, para que a gente possa agora voltar com força total. Senhor, nós agradecemos e abençoamos a cada casa, a cada pessoa, a cada membro, a cada discípulo que tem se dedicado e tem aberto o seu lar para receber essa ministração. E aqueles que vão assistir depois, Senhor, que for colocado no YouTube, que eles possam também ser abençoados, que eles possam receber essa palavra de gratidão no coração deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus queridos. Nós estamos aqui hoje, dia 7, né, de junho de 2020, e estamos passando por um tempo de quarentena, um tempo do Covid-19, essa enfermidade que afetou o mundo todo, e nós estamos aqui ansiosos, porque a partir do dia 8, nós estamos aqui na cidade de Campinas, São Paulo, então foi dado, né, já a ordem que a partir do dia 8 a gente pode voltar às nossas atividades, o comércio, o escritório e as igrejas
a partir de segunda-feira, com certos cuidados que nós vamos estar tomando, né, com distanciamento de pessoas, com álcool gel e limitação de pessoas, né? E tudo isso nós vamos estar preparando para você. Então, você que faz parte da nossa comunidade, você vai ser abençoado tremendamente. Nós vamos poder estar juntos novamente. Hoje vai ser a nossa última ceia, então, online, a nossa última ceia à distância. Então, você que está assistindo, você que está preparado aí, já prepara o seu cálice, prepara o seu pão, que nós vamos estar tendo esse momento de gratidão, esse momento de vitória, esse momento onde nós vamos estar celebrando a palavra e depois nós vamos estar fazendo a ministração da ceia para você. Então, você que está aí, você que faz parte da nossa comunidade, já vai falando para as pessoas, algumas pessoas que estão em casa, que não puderam participar da ceia. Então, nós estamos aí hoje, nossa última ceia, né? Já é a terceira ceia que nós estamos fazendo online, mas graças a Deus nós temos fé e esperança que Deus já deu livramento para nós e nós fomos abençoados. Você que pode dar um glória a Deus, dá um aleluia aí, e nós vamos estar entrando na palavra de Deus, amém? Hoje é o nosso culto de celebração, o culto onde nós se reunimos todas as manhãs, né, domingo de manhã, para que a gente possa ter esse momento mesmo de comunhão, esse momento de aprendizado da palavra de Deus. E eu quero desde já agradecer a vocês e lembrar, não se esqueça, a partir do dia 8, a partir de segunda-feira, nós já estaremos na igreja. Então você que precisa de um atendimento, você que precisa de uma oração, você precisa de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, nós vamos estar na igreja já para abençoar você, para estar trabalhando juntamente com você. O que eu quero falar hoje para você é um tema muito importante, é um tema gostoso, sobre edificando altares, edificando o altar da nossa casa, edificando o altar da nossa vida, né? Eu gosto muito de falar isso e eu acredito que isso é um tema muito importante, é um tema que vem trazendo grande alegria para nós e é sempre que acontece alguma coisa assim, nós devemos dar um sacrifício ao Senhor, nós devemos agradecer ao Senhor. Nós estamos passando aí por mais de 70 dias já dessa pandemia, dessa quarentena, e quem está acompanhando, quem está aqui, né, na cidade de Campinas, onde nós estamos, a cidade de Campinas entrou um pouco antes de outras cidades, né, na quarentena. Nós estamos com o nosso comércio fechado, as igrejas fechadas, escritórios fechados, e agora a gente começa a voltar à nossa atividade normal. E a gente sabe que todas as vezes que acontece isso, nós precisamos e necessitamos de lembrar de Deus. É nesse momento que nós devemos tomar muito cuidado, porque é nesse momento que muitas pessoas esquecem de Deus, e muitas pessoas esquecem que passou por essa luta, que passou por essa fase. Embora foi um tempo onde muitas pessoas tiveram depressão, muitas pessoas tiveram seus pânicos, seus traumas, e a gente sabe que pós-quarentena, quando começarmos a voltar, muita coisa será diferente, ou seja, nada do que a gente fazia vai ser a mesma coisa, nada do que a gente compartilhar vai ser a mesma coisa, ainda nós vamos estar ainda restrito em relação a pegar na mão, abraços, usar máscaras. Então tudo isso faz com que a gente tenha essa diferenciação de vida a partir de quando chegou essa doença no Brasil. Então, nada mais vai ser igual, a gente sabe que muitas coisas vão mudar, mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus, uma coisa que não muda é o que o Senhor tem para cada um de nós, uma coisa que não muda é a nossa integridade, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, Salmos 84. Nós vamos estar lendo Salmo 84, enquanto você vai estar colocando aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui também para você. Salmo 84, o versículo 3 e o 4, tá bom? Salmo 84, versículo 3 e o 4. Diz assim: Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e o meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Nós precisamos agradecer a Deus e louvar a Deus em todo o tempo, no mesmo modelo que a gente trabalha, no mesmo modelo que a gente vive. A gente precisa entender que não existe pandemia para Deus, não existe tempo ruim para Deus, não existe tempo bom para Deus, existe o tempo de Deus, tudo é permissão de Deus. A gente lembra de quando Noé ficou na arca por um bom tempo. Quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar, fez um altar ao Senhor e agradeceu a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito, por tudo aquilo que tinha acontecido. E muitas vezes o que acontece comigo e com você é que nós esquecemos de certas coisas que passaram, certas coisas que nós falamos, certas coisas que nós prometemos. Muitas pessoas fazem
é um voto a Deus, né, e não cumprem o voto a Deus. Muitas pessoas fazem algo para o Senhor e não cumprem aquilo que eles disseram. Se você está assistindo esse vídeo é porque você passou por essa quarentena. Se você está assistindo esse vídeo é porque você foi guardado até aqui. Se você está assistindo, muitas pessoas estão assistindo, foram libertas, foram curadas ou não pegaram o Covid-19, foram imunes a esse vírus. Então nós temos que agradecer a Deus porque nós fomos separados, nós fomos guardados, nós fomos livrados desse mal que aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas perderam sua vida realmente. E o que eu gostaria de falar com você é justamente isso. Faça um altar ao Senhor, faça um altar de agradecimento ao Senhor. Antes de você começar a sua segunda-feira de volta ao trabalho, de volta ao escritório, de volta às reuniões da igreja, uma coisa que eu gostaria de falar com você: erga um altar ao Senhor, agradeça a Deus por esse momento, reúne com a sua família, reúne com as pessoas que você ama e comece desde já uma nova etapa, um novo tempo na sua vida, um tempo de graça, um tempo de crescimento, um tempo onde você vai olhar para trás e falar: olha, Deus me livrou, Deus me guardou, Deus me salvou, Deus não permitiu que nada dessas coisas acontecesse na minha vida. Olha o que diz aqui em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Nós já lemos aqui, né, nesse texto de Salmos e de Jeremias, onde diz para a gente buscar Deus em todo tempo. Agora, buscar Deus em todo tempo, nós precisamos entender de que não é só quando a gente está na alegria, só quando a gente está na tristeza, só quando a gente está passando por luta, ou só quando a gente vai conquistar alguma vitória. Passar o tempo com Deus, acreditar em Deus, estar na presença de Deus, na direção de Deus, é em todo o tempo da nossa vida. Você está dirigindo, você está falando com Deus, você está andando, está falando com Deus, você está sentado, está falando com Deus, você está na sua casa, na sua zona de conforto, você está falando com Deus. Então, a palavra de Deus, a meditação, ela é diária. Agora, há uma diferença que eu quero falar para você, de quando você ergue, edifica, quando você constrói um altar ao Senhor, é diferente, porque aquilo ali vai ser um marco na sua vida, vai ser um marco na sua história, um marco na sua casa e um marco juntamente com sua família. Olha que interessante. Gênesis capítulo 12, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, eu quero ler para você do versículo 1 ao 7, tá bom? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Olha o que diz aqui, ó. Então chamou o Senhor e disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Do meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré e Siquém, e naquela época os caldeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, aqui a gente vê que Abraão, assim que chega, assim que recebe, ele ergue um altar ao Senhor de agradecimento a Deus. Então, o altar que nós precisamos entender. Olha o que diz aqui, ó: gratidão é olhar as coisas na perspectiva de Deus. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra. Então, não importa onde você está, não importa onde você vive, o que importa é quem está com você e você que está fazendo a diferença. Deus, em sua infinita graça, convida a sair da sua terra e do meio do seu povo para um lugar que ele mostraria. E quando Abraão chega no lugar indicado por Deus, ele edifica um altar manifestando toda a sua gratidão a Deus. Tudo aquilo que ele tinha a Deus, ele oferece, erguendo, fazendo esse altar. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é um altar de gratidão. Primeiro altar que você vai edificar na sua vida, então é um altar de gratidão. Se você puder repetir comigo: altar de gratidão. Eu preciso ser grato por tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso ser grato por tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos.
Eu preciso ser grato não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade. Eu preciso ser grato porque o Senhor tem dado a nossa vida, o nosso coração, o nosso cotidiano, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Ele tem dado uma graça, uma proteção, um alimento, algo que você vê que muitos países estão em dificuldade, muitas vidas estão precisando. Aqui na cidade de Campinas, nós estamos vendo muita gente organizando as suas igrejas, organizando as suas associações para ajudarem as pessoas que não estavam trabalhando, que estavam precisando de alimento, que estavam precisando de roupa, precisando de alguma ajuda. Então, nesse momento de dificuldade, é um momento onde todos nós nos saímos da nossa zona de conforto e ajudamos outras pessoas. E aqui Abraão, então, ele quando chega, ele ergue um altar ao Senhor de gratidão. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelas coisas que Deus está colocando nas suas mãos. Seja grato porque você não tem a vida talvez que você queria, mas você tem uma vida que Deus tem planejado para você. Uma vida onde Deus tem colocado pessoas do seu lado para te abençoar, pessoas para te ajudar, pessoas para estar caminhando junto com você. Então, esse altar que nós precisamos entender, eu preciso ser grato, eu preciso ser, tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Agradeça a Deus pela sua igreja, agradeça a Deus pelos seus pastores, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pelo que você tem na geladeira, agradeça a Deus pelo alimento que chega. Então, seja grato ao Senhor em tudo aquilo que você tem feito, em tudo aquilo que você está fazendo. Olha que interessante. Se você tem filho, se você tem alguém que você ama, que está junto com você, e quando você dá alguma coisa para essa pessoa, você pode até fazer aquilo de coração, mas você espera alguma coisa da outra pessoa. Por exemplo, quando você vê um pai ou uma mãe com uma criança, e você dá um doce, dá uma bala, dá um presente, a mãe fala o que para a criança? Tá lembrado o que sua mãe falava para você? O que você fala para o seu filho? Fala obrigado. Agradeça ao moço, agradeça ao tio, agradeça à tia. Fala muito obrigado, Deus te abençoe. Porque nós realmente esperamos algo em troca daquilo que nós estamos dando. Não é que nós queremos trocar um presente com um sorriso, um presente com uma gratidão. Mas nós sabemos que quando a gente faz um bem para uma pessoa, a gente espera um sorriso, a gente espera um abraço, a gente espera um aperto de mão, espera alguma coisa. Isso nós estamos entendendo o quê? Que nós estamos sendo gratos por tudo aquilo que tem feito. Outra coisa, quando nós estamos felizes com alguém, nós damos um presente, nós damos uma flor, nós damos alguma coisa dizendo, olha, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado por tudo que você tem feito. Às vezes nós como pastores, que estamos pegando uns quilinhos a mais nessa quarentena, muitas vezes quando a gente vai no aconselhamento, quando a gente vai falar com alguém, a pessoa fica tão feliz que ela prepara um jantar, prepara um café, prepara um almoço, prepara alguma coisa para a gente, e ela está fazendo aquilo não para pagar a bênção que ela está recebendo, não para pagar a visita dos pastores na casa dela, não para pagar o que está sendo recebido, mas simplesmente é uma gratidão que essa pessoa está fazendo com seus líderes, com seus pastores, com seus discípulos, mostrando para eles, olha, muito obrigado por você ter vindo, a sua presença aqui é muito importante para nós. Então, nós já somos gratos por natureza. Nós já somos pessoas que temos educação e por educação nós agradecemos. Mas agora o altar que eu estou falando para você de gratidão é um altar que você tem que ter todos os dias na sua casa. Todos os dias quando você... Outra coisa interessante, quando você compra uma casa, quando você compra um carro, você geralmente leva o pastor, leva o seu líder até ali para que ele ore pelo seu carro, olhe para a sua casa, né? Eu fiquei muito feliz um tempo que alguém da nossa igreja, a filha deles comprou um carro e ele trouxe, veio na igreja, embora a filha não pertença à nossa igreja, não participa assiduamente, mas ela veio até a igreja para consagrar o carro, para pedir a bênção sobre aquilo ali. Então isso é o que? Está agradecendo a Deus, está sendo grato a Deus por tudo que Deus tem feito, que Deus está realizando na vida deles. Então o que eu quero dizer para você, erga o seu altar de gratidão. Se você não tinha pensado nisso, ou você tinha esquecido disso, a partir de segunda-feira nós estamos voltando às nossas atividades normais. Então hoje é o dia de você agradecer a Deus, sabe? Reúna a sua família, reúna as pessoas que você ama, fala, olha, amanhã ou segunda-feira começa um novo tempo na nossa vida, começa um novo tempo aqui, que Deus nos guardou, nos protegeu dessa doença, dessa enfermidade terrível. Então nós vamos erguer um altar, agradecer a Deus por esse momento. Então
Faça isso se você não fez ainda, você vai ver que você vai estar sendo fiel, agradecido a Deus e você vai estar erguendo um altar de gratidão dentro da sua casa. Segunda coisa que eu quero falar para você também está em Gênesis capítulo 12 e o versículo 8. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 12 e o versículo 8. Gênesis capítulo 12 e o versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e ali e Ai a leste. Construiu ali um altar, dedicando o Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, todo tempo que você está indo fazer alguma coisa para o Senhor, há um momento de comunhão. No momento de comunhão, esse é o altar de comunhão que nós devemos erguer e fazer dentro da nossa casa. Primeiro altar, então, é o altar da gratidão. Eu preciso ser grato ao Senhor por tudo que Ele faz pela minha vida. Segundo altar que nós precisamos construir é um altar de comunhão. Olha o que diz aqui, ó. Abraão é para nós um grande exemplo sobre a necessidade de edificarmos altares de Deus em todo o tempo em nossas vidas. Um desses altares que Abraão edificou diariamente era o altar da comunhão, diariamente. Olha que interessante. Ele valorizava tanto esse altar que o próprio Deus o chamou de meu amigo. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais comunhão nós tivermos, por isso que a gente fala que a gente trabalha, a nossa igreja trabalha com relacionamentos. O nosso maior objetivo é trazer pessoas, por isso que nós temos de quarta-feira os nossos PG, os nossos pequenos grupos, as nossas células, onde nós nos reunimos e compartilhamos a palavra de Deus juntos, né? Nós trabalhamos nesse tempo de comunhão. E o tempo de comunhão, ele pode ser de várias maneiras, ele pode ter um alimento, depois do nosso PG, a gente tem o tempo de comunhão, o tempo de conversa, o tempo de trocarmos ideias, e há alimento ali, né? Também você pode ter um tempo de comunhão durante o dia. Qual é o tempo que você tira junto com a sua família para sentar todos juntos na sala ou na mesa de alimentação, num jantar, num café da manhã, no almoço? Qual o tempo que você tira para ter esse tempo? Segunda coisa, eu preciso entender que eu preciso ter comunhão com Deus, comunhão com aquele que me criou, aquele que me colocou no mundo. Então eu preciso de ter o meu TSD, a gente chama TSD, tempo a sós com Deus. Então eu preciso de estar alinhado, alicerçado junto com Deus e esse tempo de comunhão. Então às vezes, não só a comunhão com o partir do pão, não só a comunhão com os meus irmãos, mas eu preciso ter um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, um tempo de agradecimento a Deus. Então, todos os dias da minha vida, nós aprendemos que nós fazemos o quê? Nós temos esse tempo de comunhão. Então, nós tiramos um tempo, 20 minutos, 10 minutos, meia hora, o tempo que você puder por dia, e você se dedica à leitura da palavra, ao devocional da palavra, a oração, a estar junto com Deus, a estar no tempo precioso com Deus. E isso é um tempo em que você começa a ter comunhão com Deus. Agora, Abraão tinha tanta comunhão com Deus que ele foi chamado amigo de Deus. Quanto mais comunhão nós temos, quanto mais intimidade nós temos, quanto mais tempo de conversa, quanto mais tempo de intimidade nós temos, mais nós conhecemos a outra pessoa. Então aqui Deus está trazendo para a gente, a memória está trazendo para a gente entender que é necessário, é importante, é muito importante nós temos esse altar de comunhão ao Senhor. Amém? Terceira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, eu preciso de ter um altar da dependência. Eu preciso entender o que é ser dependentes de Deus. Olha o que diz lá Gênesis 13 e o versículo 18. Vamos ler Gênesis capítulo 13 e o versículo 18. É o último versículo. Olha o que ele diz aí. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Veja que, mais uma vez, Abraão chega aqui agora e ele ergue um altar. Agora, esse altar que ele ergue é um altar de dependência, é um altar de totalmente dependência ao Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Em um determinado momento da vida, Abraão precisou tomar uma decisão, uma séria decisão, que envolvia a sua vida e da sua família, e de imediato levantou um altar ao Senhor, manifestando toda a sua dependência
a Deus. Nós somos infinitamente mais abençoados por Deus quando reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, esse altar que nós precisamos entender é um altar de dependência. Eu não respiro se eu não tiver o oxigênio que Deus me dá. Eu não posso ir trabalhar se eu não tiver a força que Deus me dá. Eu não posso entrar numa casa se Deus não me der aquela graça. Eu não posso fazer alguma coisa se eu não tiver a inteligência que Deus me dá. Eu não posso exercer uma função se eu não tiver a sabedoria que vem de Deus ou o conhecimento que Ele prepara para que a gente tenhamos. Então eu preciso entender que esse altar da dependência, eu preciso entender de que eu sou totalmente dependente de Deus. Quando nós entendemos que nós estamos na dependência de Deus, nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. Porque eu aprendo do que eu não posso sozinho. Muitas vezes tem pessoas que batem no peito e falam, não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Mas quando você para pensar, você vê que não é dessa maneira. Você vê que não é desse jeito. Você vê que sozinho você não pode. Sozinho você não consegue. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Por exemplo, nós estamos passando por esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, e esse bendito Covid-19, ele tem uma coisa que ele tira a nossa respiração, tira o nosso oxigênio, nós não conseguimos respirar. E o grande problema que a correria de todos os médicos hoje é que eles precisam de ter uma máquina, eles precisam de ter um aparelho onde colocam as pessoas no respiratório. No lugar onde eles vão estar respirando pelas máquinas. Então, há um momento que chega tão difícil que a pessoa precisa ser sedada para que ela possa receber o oxigênio de fora. Isso quer dizer o quê? Nós somos dependentes de uma máquina, nós estamos dependendo de algo para que a gente possa respirar. Mas mesmo assim, infelizmente, muitas pessoas morrem, muitas pessoas perderam sua vida. Então, o que eu falo para você? Não adianta, às vezes, nós temos um hospital, não adianta, às vezes, nós temos uma máquina de respiração que custa aí seus 100 mil reais, alguma coisa desse tipo. Não adianta o hospital estar ali, a máquina está ali, os enfermeiros estar ali e nós estamos na dependência totalmente de Deus. Ou seja, a partir do momento que você cai num hospital como esse, quem já foi internado numa UTI sabe que você está na dependência de aparelhos, você está na dependência de enfermeiros, você está na dependência de medicação. Mas tudo isso nós entendemos que a dependência maior é a dependência em Deus. Se Deus decidir fechar a torneirinha do seu oxigênio, você já era. Se Deus permitir ali fechar a torneirinha de você respirar, ou de você ter a sua inteligência, ou você ter a sua sabedoria, já era, acabou para você. Então, nós estamos na dependência total de Deus. Amém? Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã é alguns princípios que são, eu preciso erguer um altar de gratidão a Deus. Segunda coisa, um altar de comunhão. Eu preciso estar em comunhão constante com Deus. E o terceiro altar é um altar de dependência da parte de Deus. Eu preciso de ser dependente de Deus. Amém? Enquanto eu tomo água, vai abrir na sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e nós vamos estar lendo aí Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, eu vou ler para você do versículo 1 ao versículo 9, tá bom? Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar de Deus que havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois adoramos ao Senhor, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão dizendo: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia
indicado, Abraão construiu ali um altar e sobre ele o arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 9, vou ler de novo. Quando chegaram ali ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Esse altar que quero falar para você, construindo esse altar, é um altar de sacrifício. Muitas vezes nós vamos precisar, nós vamos necessitar de fazer um altar de sacrifício, alguma coisa ao Senhor. Olha o que diz aqui que é interessante. Como não bastasse os altares de gratidão, comunhão, dependência que Abraão edificou voluntariamente a Deus, agora o próprio Deus pede para Abraão edificar um altar de sacrifício, oferecendo seu próprio filho Isaque como oferta de sacrifício. E era uma prova de amor que Abraão para Deus, e ele não o decepcionou. Hoje, a Bíblia nos ensina que não devemos nos apresentar com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu preciso de me apresentar a Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício agradável a Deus. Então, esse sacrifício agora é o altar de sacrifício. Esse altar que nós vamos edificar agora, a partir desse momento, é um sacrifício ao Senhor. Muitas vezes você vai sacrificar algo que para você é importante, que algo que você tem de desejo no seu coração. Talvez você vai sacrificar alguma coisa que pesa para você, mas eu gostaria de lembrar você uma coisa interessante. É no momento onde Deus quer ver se você está com Ele ou se você não está com Ele. É no momento de sacrifício, é no momento de erguer um altar onde Deus pede algumas coisas para nós, que nós às vezes ficamos preocupados. Muitas vezes nós olhamos assim e falamos, Deus, o Senhor está pedindo isso para mim. O que vai acontecer a partir de agora? Deus, e se eu entregar isso? E se eu fizer isso? Nós ficamos nesse momento agora, porque o sacrifício não é fácil. Por isso que chama sacrifício. Abraão aqui ia sacrificar o próprio filho dele. Então, muitas vezes Deus pede algumas coisas para a gente que a gente fica assim, de boca aberta, a gente fica assustado. Mas depois a gente vê as grandes bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos. Deus coloca aquela gratidão no nosso coração. Mas no momento em que Ele pede um sacrifício para a gente acha que é difícil, a gente acha que é complicado. E realmente é difícil, é complicado. Porque senão não seria um sacrifício. Senão seria alguma coisa de gratidão. Mas quando Deus pede um sacrifício para nós, Ele está querendo olhar para o nosso coração, olhar para a nossa mente e reconhecer se realmente nós somos aquilo que nós falamos que nós somos. Se nós somos aquilo que nós pregamos, o que nós pregamos. Então muitas vezes Deus pode... A gente vê vários testemunhos de pessoas que às vezes doam um carro, que doam uma casa, que doam alguma coisa. Eu já vi... pastores, que receberam filhos de outras pessoas, que a pessoa falou, não, se eu tiver um filho eu vou dar para o pastor, vou levar na igreja, vou consagrar ao Senhor, e essas pessoas levaram realmente o seu filho ou aquilo de sacrifício para a igreja. Então, esse momento é o momento em que Deus está colocando nas nossas mãos algo diferente. Deus está colocando algo na sua vida, algo no seu coração, para você realmente parar e pensar. Parar e pensar no seguinte: você viu que não adianta você ter uma casa boa, você viu que não adianta você ter carros bons, não adianta que você ter uma empresa boa, não adianta você ter uma fazenda, não adianta você ter uma casa com praia no fundo. Veio essa pandemia e ninguém podia ir nem na praia. Veio essa pandemia e você não podia viajar para suas casas de campo. Veio essa pandemia, você não podia voltar para sua fazenda, você não podia abrir a sua empresa, você não podia abrir o seu shopping, você não podia abrir a sua fábrica. Então o que eu estou falando para você é o seguinte: muitas vezes nós somos escravos do eu, nós somos escravos do dinheiro, nós somos escravos de Mamon, nós somos escravo que Mamon é o Deus do dinheiro. Deus não, o demônio que cuida dessa parte aí. Mas o que acontece? Muitas vezes você e eu somos escravos de alguma coisa que a gente acredita que é maior do que nós. Nós acreditamos que aquilo é uma coisa que vai nos trazer benefícios. Mas às vezes Deus vai falar para você: ei, sacrifica o que você tem de mais importante. Sacrifica aquilo que você acha que é mais importante para você. Nós estamos num tempo de conquista, nós estamos num tempo de crescimento na nossa igreja, nós estamos num tempo que nós estamos para construir o nosso templo, nós estamos para construir a nossa igreja,
Então o que acontece? Nós estamos nesse tempo, é um tempo de sacrifício, onde cada um de nós vamos dar algo para o Senhor, onde cada um de nós vamos sacrificar algo do Senhor. Talvez você vai sacrificar o seu tempo, talvez você vai sacrificar algo de importante que você tem, e talvez você vai fazer uma coisa importante, que nós todos vamos fazer isso quando nós viermos no nosso primeiro culto, nós vamos sacrificar algo especial para o Senhor, nós vamos fazer algo diferenciado para o Senhor, algo que nós nunca fizemos antes. Nós vamos erguer ali realmente um altar ao Senhor e agradecer a Ele. Por quê? Isso nós nunca achávamos ou nunca acharíamos que aconteceria na nossa vida. Nós nunca pensaríamos, imaginaríamos que nós íamos estar usando máscaras de proteção. Nós nunca passou pela nossa cabeça que nós não poderíamos cumprimentar os nossos irmãos, não poderíamos abraçar os nossos irmãos, nunca passou pela nossa cabeça que nós não poderíamos frequentar os cultos da nossa igreja. Muitos de nós não passamos pela nossa cabeça que não poderíamos encher a nossa igreja, né? Todo mundo quer a igreja cheia. Hoje nós vamos estar com a nossa igreja limitada no limite de 20% só da quantidade de pessoas, né? Quem vai estar assistindo esse vídeo depois vai estar vendo a data que nós colocamos, que foi feito isso, e não a primeira fase, né, de voltar à realidade da igreja, dos templos religiosos, pelo menos na cidade de Campinas, ela é de 20% só da quantidade de pessoas que pode ter. Então, nós vamos estar limitados, e tudo isso, irmãos, é um sacrifício que nós vamos ter que fazer. É um sacrifício, os idosos, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos, não podem trabalhar e não podem frequentar os cultos nessa primeira fase. E é uma coisa que nós estamos trabalhando para ver como que nós vamos fazer para cuidar dos nossos idosos, as pessoas da igreja, a idade com qualidade que nós falamos, né? Mas o que acontece? São pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, são pessoas que precisam estar inseridas na palavra de Deus, são pessoas que precisam e devem estar junto conosco. Então é isso que nós vamos passar. Então esse tempo agora é um tempo de sacrifício, nós vamos sacrificar algo da nossa vida, nós vamos sacrificar algo que é importante para nós. E eu gostaria de convidar você para esse sacrifício, para esse altar ao Senhor. Domingo que vem nós vamos estar na nossa igreja, em nome de Jesus, nós vamos estar celebrando o culto ao Senhor, o culto da família, que nós sempre fazemos aos domingos na parte da manhã. Então hoje é o último domingo, nosso live, e aí a partir do domingo que vem nós vamos estar realizando os nossos cultos na igreja, tá bom? Então você que esperou esses 3 meses praticamente, chegou o tempo de nós estarmos juntos, chegou o tempo de celebrarmos juntos, chegou o tempo de estarmos aqui. Na quarta-feira nós já vamos ter o nosso primeiro PG já presencial, claro, com quantidade de pessoas reduzidas, nós vamos estar usando máscara, todas aquelas coisas que nós sabemos que precisa ter. Vai ser um pouco mais curto, um pouco mais breve, mas nós vamos ter um momento de comunhão. Então você que tem o seu alimento, traga para a gente ter esse momento rápido, mas é um momento de comunhão que nós vamos ter. Então, voltando aqui só para a gente relembrar, o primeiro altar que eu tenho é um altar de gratidão, o segundo altar, um altar de comunhão, o terceiro altar, um altar de dependência de Deus, e o quarto altar é um altar de sacrifício. Então, eu quero convidar vocês para fazer esse altar de sacrifício ao Senhor e pedir para que Ele nos abençoe, Ele nos guarde, Ele nos livra de todo mal e de todo pecado, de toda coisa ruim. E que nenhuma praga vai chegar na nossa casa, em nome de Jesus, nenhuma doença vai chegar na nossa casa. E eu gostaria de orar com você nessa manhã, para que a gente possa erguer esse altar de sacrifício. A partir de hoje, então, nós começamos uma nova etapa, nós começamos um novo tempo na nossa igreja, um novo tempo na nossa comunidade, e eu gostaria de convidar você para fazer parte. Se você ainda não tem uma igreja, se você não tem ainda um povo que você se reúne, a nossa igreja está aqui na cidade de Campinas, no bairro do São Bernardo, né, na rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro São Bernardo, tá bom? Então você pode estar com a gente aí a partir de domingo que vem, às 9 horas da manhã, é o nosso culto. Todo domingo às 9 horas da manhã temos um culto especial para você. Então que Deus possa te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal, e você possa erguer realmente um altar de sacrifício ao Senhor. Leia o livro de Gênesis e você vai estar vendo que Abraão ergueu vários altares ao Senhor, e muitas vezes nós não agradecemos a Deus em algumas coisas, e é isso que nós precisamos ser gratos a todo tempo, ser gratos ao Senhor. Erga um altar na sua casa, erga um altar no seu trabalho, erga um altar onde você estiver na sua igreja, para que você possa ver, reconhecer e receber o melhor de Deus para a sua vida. Amém?
Essa é a palavra que eu tenho de Deus para você nessa manhã. E nós vamos entrar agora no momento da ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a nossa última ceia, em nome de Jesus, online, né? Depois nós vamos ter a nossa ceia presencial. Mas eu gostaria de convidar você que está aí para a gente fazer essa oração juntos ao Senhor, essa oração de gratidão, essa oração de entrega a Deus realmente por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele vai fazer ainda. Mas você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de orar juntamente com o Senhor e com você e com toda a sua família. Pai, gratidamos, Senhor, nessa manhã de domingo, manhã abençoada, Pai, que nós precisamos renovar nossa aliança com o Senhor, erguer esse altar realmente de santidade, esse altar de sacrifício, esse altar de comunhão, e esse altar, Senhor, de sacrifício que nós falamos por último, Pai, mas é um altar que muitas vezes nos prejudica, nos dói, machuca, mas nós sabemos que muitas vezes é importante. Muitas vezes é o mais importante de tudo, é Deus ver o nosso sacrifício, ver aquilo que nós não estamos com o nosso coração grudados naquilo. Pai, que nós possamos ter o nosso coração grato, nosso coração abençoado, nosso coração aberto para poder abençoar a sua obra, abençoar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, abençoar, Senhor, vidas e pessoas que têm passado pela nossa igreja, que têm passado pela nossa vida, e a gente possa fazer o melhor. Pai, em nome de Jesus, agora nós vamos ter o momento da ceia. Não é uma ceia que nós gostamos de fazer diferenciada, porque agora é online, cada um distante. A nossa ceia que a gente gosta de ter comunhão, todo mundo junto, todo mundo conosco. Mas, Pai, o Senhor conhece nosso coração, conhece a nossa vida e sabe o que nós precisamos e que nós estamos na dependência do Senhor. Por isso, nós entregamos, Pai, toda essa vida, tudo isso que está acontecendo nas suas mãos. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. E como o Senhor pode todas as coisas, tudo pertence ao Senhor, tudo está em suas mãos, está no seu controle. Nós entregamos também esse culto nas suas mãos, essa celebração da ceia nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamava. A apóstola Débora vai estar aqui com a gente, participando aqui. E você pegue o seu pão, pegue o seu cálice aí, para que a gente possa estar fazendo junto esse momento aqui. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém. Da mesma maneira, ou da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e que dormem. Muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quando as demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém? Esse é o momento da celebração da ceia. Esse é o momento que nós vamos pegar o pão, pegar o cálice do Senhor. Você pega aí o seu cálice, o seu pão, e nós vamos estar juntos participando desse momento. Amém? Se você puder erguer o seu pão, erguer o seu cálice, vamos orar consagrando ao Senhor. Pai, nós consagramos esses elementos agora, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos participar, Senhor, dessa celebração de ceia. É a nossa terceira celebração da ceia, que cada um está na sua casa, cada um está distante. Nós sentimos saudades de todos vocês, nós sentimos vontade de estarmos juntos, reunidos, mas nesse momento de pandemia, esse momento que nós estamos passando, nós estamos cada um distante agora das nossas casas, mas Senhor, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso pensamento. Nós entregamos agora, Senhor, tudo nas suas mãos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E esse momento, Pai, nós dedicamos ao Senhor, consagrando esses elementos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Comamos todo do pão. Quando nós estamos reunidos, nós trocamos o nosso cálice, né, dizendo que nós somos parte do mesmo corpo, do mesmo sangue. Nós não vamos fazer isso agora, porque cada um está na sua casa, cada um está distante, nós estamos passando por esse momento onde devemos ter a privacidade, ter a higienização de cada um com seus elementos. Então, por isso que nós não vamos trocar o cálice agora. Mas se você sentir na sua casa de trocar com quem está do seu lado, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, você pode trocar isso, não tem problema. Você está dentro da sua casa, dentro do ambiente seguro, então você está em paz. Se você não quiser trocar também, amém, Deus abençoe, a gente entende a cada um de nós. Nós não vamos trocar aqui, porque nós estamos gravando ao vivo, para que a gente possa também ser exemplo para o que está acontecendo. Então, a Bíblia diz o seguinte: da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes, em memória de mim. Tomamos todos. Pai, gratidão, Senhor, nesse momento. Obrigado, Senhor, por participar mais uma vez do seu corpo, renovando a nossa aliança, renovando o nosso compromisso contigo, renovando o que nós temos realmente com o Senhor. Pai, nós te agradecemos de coração, porque mesmo distante, mesmo sozinho, cada um na sua casa, nós não estamos abandonados, nós não estamos só. Muitas vezes nós achamos que estamos só, mas o Senhor está conosco a todos os dias, nos dando graça, nos dando paz, nos dando harmonia e nos consagrando. Senhor, nós abençoamos a cada um que assistiu esse vídeo, nós abençoamos a cada um que participou desse culto conosco, nós abençoamos a cada casa que abriu, para receber essa palavra, a cada pessoa que abriu no seu celular, no seu computador, que eles possam receber uma bênção especial em nome de Jesus, e nós abençoamos a sua igreja com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma palavra de despedida. É um privilégio estar aqui hoje, com vocês. E eu me sinto honrada junto com o Lico, meu esposo. O apóstolo, ele tem nos ensinado cada dia mais, Mesmo nessa pandemia, ele sempre tem uma palavra. E eu, nesse momento, minha palavra é de gratidão a você pela sua participação, e você está sempre conosco. Um abraço e um beijo no coração bem apertado. A saudade é grande de ver todo mundo reunido, mas logo, como o apóstolo nos disse, em breve nós estaremos juntos. Um beijo, amo vocês, viu? Amém. Deus abençoe então cada um de vocês. Quarta-feira nós estaremos com o nosso PG já ao vivo, nós vamos estar presencial com o nosso PG e nós vamos passar as informações para você. E domingo que vem nós estamos reunidos já na igreja em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo de coração. E eu quero agradecer algumas pessoas que, de longe, alguns pastores aí de Hortolândia, de Sumaré, de Santo Antônio Posse, de Jaguariúna, que nos acompanhou nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Nós vamos voltar com o nosso pastoreando pastores, com as nossas reuniões, com o nosso discipulado. E em nome de Jesus, já segunda-feira, vamos tomar posse da bênção. Amém? Amém. Amém. Não esqueça, você que ainda não ofertou, você que não dizimou, aí no nosso Facebook tem a conta da igreja, você pode fazer a sua transferência bancária, você pode fazer a sua transferência para que a gente possa continuar com as nossas obrigações, continuar com os nossos projetos. Você sabe que a gente ainda está pagando terreno, casa, construção, tem as pessoas que a gente ajuda, que são os missionários, tem as coisas que a gente faz. Então você que ainda não ofertou, você que ainda não transferiu, pode fazer isso através do bancário, direto aí você pode transferir, ou você pode entrar em contato com a gente da igreja, que a gente vai estar te ajudando nesse sentido. Então, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu ministério. Cada um que está assistindo, claro, vai ofertar no seu ministério, para o seu pastor, mas você que é da comunidade cristã internacional, você pode fazer essa oferta direto na nossa conta bancária, porque nós estamos aqui nesse projeto, não vamos parar, não é a pandemia que vai nos parar, nós só demos essa descansada aí de 3 meses, porque não podíamos fazer nada realmente. Então agora, voltando às nossas atividades a partir de segunda-feira, um novo tempo, uma nova conquista, uma nova etapa na nossa vida. Comunidade Cristã Internacional, um lugar de novos começos, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, aqui é o apóstolo Lico.